gente tá aqui, ó, só limpando a boca assim, ó, que os brigadeiros, meu Deus da Bia, parabéns, viu, querida, mais uma vez pelo trabalho. Bom, nem só de brigadeiro vivem as mulheres, mas também a gente tem que, né, todos os dias aprender um pouquinho mais sobre nós, o nosso corpo. E essa semana especial das mães, vamos falar também sobre os desafios que as mães encontram após a gestação. E a Camila Gentili, a nossa sexóloga preferida, conta pra ninguém, E aí, vai tudo falar bem? pra gente sobre esse assunto. Tudo bem você, Cá? Maravilhoso. Cheguei aqui, já tinha brigadeiro, Menina, quer mais o quê? né? Tá uma delícia. E hoje a gente tá aí para falar desse assunto tão necessário. Eu acabo de voltar de um seminário internacional de mães, que aconteceu agora na semana passada, e foi debatido exatamente esse assunto, os desafios que as mães encontram pós-maternidade. E pouco se fala sobre isso, né, Babi? Muito pouco. Quais são esses desafios, Camila? Conta pra gente. Acho que é muito importante a gente pontuar que as mães, elas não estão preparadas para quando elas vão passar pelo processo pós-maternidade, porque os hormônios deixam as mães naquela alegria, aquele bem-estar. E aí, no momento em que chega nessa transição, quando ela tá para ganhar esse bebê, ela tá com os níveis de estrogênio lá em cima, então ela tá muito bem. Tanto é que a gente vê as grávidas, elas estão sempre sorrindo, Plenas. elas estão com muita alegria, muita felicidade. Porém, começa a atuar um hormônio chamado prolactina e ocitocina. E aí o que acontece? Ele produz o leite materno. E aí entra em conflito porque ele dá uma queda na libido, ele dá uma queda no desejo sexual. Então ele começa a mexer totalmente com a mulher. E aí, nesse momento, a mulher começa a falar, peraí, mas aquela mulher que eu era antigamente, eu já deixei de ser, porque agora eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho, né, a casa, todos aqueles afazeres, a cobrança de será que eu tô sendo uma mãe legal, será que eu tô acertando, será que eu tô errando, as mudanças do corpo. Então, tudo isso interfere muito na saúde mental, né, e íntima da mulher. E daí a gente tem outras coisas que acompanham tudo isso, que são mulheres que depois de terem as gestações não se cuidaram no período da gestação, começaram a ter perda urinária, mulheres que começaram a ter depois falta de lubrificação, a falta de libido, e aí acontece tudo isso junto. Né? E como é que a gente lida com isso? Então, mamães que estão Vai em dar casa, tudo certo. fiquem tranquilas que isso é só um período, né? Geralmente a gente tem aí 120 dias, que é o período que a mulher vai se readequar, e aí toda a parte íntima também vai estar toda cicatrizada e pronta para um novo início de vida íntima, né? O sexo, ele tá ligado à saúde e bem-estar, ele faz parte da vida do ser humano, ele tem que ser encarado como saúde, e eu tô aqui para deixar as mamães mais tranquilas, que é um desafio, mas a gente consegue realinhar, né, todos esses fatores aí que permeiam a sexualidade íntima. Uma coisa que eu queria te perguntar. Na minha gravidez, a minha libido subiu assim muito, É bastante muito, comum. muito. É normal É isso? normal, é normal. Tem mulheres que falam que elas têm muito mais atividade íntima no período da gravidez do que anterior a elas estarem grávidas. Porque os hormônios, eles vão trabalhando numa velocidade tão grande e numa frequência tão alta, né, para o pessoal de casa entender, que você fica constantemente com a libido alta. Isso é bem comum. Ah, então não tem nenhum problema. tá, Não, gente? e Fiquem em outra, paz. é muito importante a gente falar também que relações íntimas durante o período da gravidez não fazem mal. Não, é isso que eu tinha falar, porque eu ia te perguntar. Tem uma amiga minha, gente, eu dou muita risada com ela, porque ela tá na segunda gravidez. Ela falou, ai, agora eu tô grávida, agora acabou a minha vida sexual, porque meu marido, quando eu tô grávida, ele não quer fazer, porque ele fala que vai machucar o bebê. Gente, pelo amor de Deus. Então, isso é um mito que os homens têm realmente de macular a mulher, de achar que ele vai fazer algum mal, que ele vai causar algum problema. Gente, não. É lógico que a pessoa também não vai entrar lá Pelo amor num de nível Deus, de relação calma. íntima circo de solé, né? Não precisa dar cambalhota na cama. Mas o sexo, ele é totalmente indicado até para o momento de melhoria na dilatação. As grávidas que têm mais atividade sexual durante o período da gestação, elas têm partos melhores. Mais probabilidade Sim. de ter aquele parto mais Porque tranquilo. o corpo, o organismo, ele trabalha melhor. Gente, olha que fantástico, né?
A mulher, quando ela ganha o neném, ela tem essa mudança, é super normal, né? Mas a gente vê que tem muita mulher que não espera a quarentena. Não, isso aí não pode É acontecer. perigoso? Sim. Se não houver esse período do resguardo, que a palavra já diz tudo, né? Resguardo, que é para você ficar realmente resguardado, né? Sem a atuação íntima. Então não adianta, porque todos os órgãos internos, isso é comprovado cientificamente, de que uma mulher ela leva um período de até 120 dias para recuperar todos o processo interno ali pélvico, para reestruturar, ou voltar ovário, útero, né? A região pélvica que teve uma dilatação para essa criança nascer. Então, tem que ser aguardado 120 dias, sim. Isso aí é receituário médico lá, que quando você sai do parto, o próprio médico já fala. Sim, tem que favor, se resguardar. Né? Vamos respeitar. Aí passa Nosso tão corpo rapidinho, também. a gente fica tão ocupada, né? Não é? Meu Deus do céu, tem não, todo, fica né? tranquilo. Nesse período aí, fala pro marido ter um pouquinho de paciência. Ele Aí te os meninos ajudando. têm que ter paciência aí, né? Isso. Agora isso me mesmo. fala uma coisa, quais são as principais queixas que as mulheres relatam quando chega para você após o parto? As principais queixas são a perda de libido, ela está em primeiro lugar. Primeiro, Perdi minha libido, não tenho mais vontade, e elas acham que nunca mais vão recuperar aquilo. A segunda queixa é que elas têm relato de dores. Então, as mulheres começam, por exemplo, mulheres que passaram por um parto que foi meio traumático, ou que tiveram muita ansiedade durante o período da gestação, elas vão geralmente ter essa questão de sentir a dor. Tipo, teve muito medo do parto, ou teve um parto que foi agressivo, então tudo isso vai acabar criando esse problema. independente do tipo de parto ou não? No parto Independente do tipo de parto, porque tem mulher que tem a questão que ela já fica, ela nunca teve um parto, é o primeiro bebê dela, ela já fica desesperada por ter que passar por aquela situação, tipo, como vai ser? Né, o desconhecido. Então, o que acontece? Ela desenvolve um problema que é a dispareunia, que é aquela contração involuntária no momento que ela vai retomar essa relação íntima com o marido. Aí ela contrai tudo, não passa nada, sente dores horríveis, não consegue, inclusive até ter o exame próprio ginecológico, ela não consegue. Então, isso é uma queixa. Tá. E aí temos a questão da perda de libido, dores e perda urinária, o que ninguém também fala. O pessoal, as pós-gravidinhas começam a ter perda urinária. Tipo, não consegue, tem a de urgência, que não consegue chegar até o banheiro porque já tá com a bexiga super cheia e daí não entende por que tá acontecendo aquilo. E o espirrou, que é o perda por esforço. Espirrou, tossiu, pulou, deu risada, pegou a criança no colo. Que isso, além de pegar as pós-mamães, também pega muito pessoal que tá aí os 50 a mais. É verdade. E tem muita gente que fala, é normal. Não, não é normal. É normal? Não, não é normal, isso tem tratamento e é super importante você identificar no começo. Começou a ter gotejamento na calcinha, tem que procurar uma fisioterapeuta pélvica junto do seu ginecologista. Eles vão juntamente fazer um tratamento, fazer a abordagem adequada para tratar isso aí. A gente legal, vende muito produto na loja É. voltado para a atuação dessa questão de fortalecimento de períneo. Olha, que legal. Porque às vezes as pessoas acham que isso é uma coisa fantasia, não tem nada a ver, Não. gente. É uma musculatura, como Exatamente. qualquer outra da parte do corpo. Exatamente. E outra, tem casos que pessoas que tiveram um nível de obesidade muito alto, não necessariamente passaram por uma gravidez, mas foram muito obesas e daí existe também essa questão da perda urinária e do gotejamento e de perda urinária, tanto por urgência como por esforço, porque elas foram muito pesadas, de repente emagreceram, então teve aquele momento em que o corpo ficou com aquele sobrepeso. E aí o assoalho, ele vai, é como se fosse cedendo, né? Então você imagina que é exatamente isso. E aí nós temos também as questões, mulheres que estão em casa, que têm mania de ficar segurando xixi. É outra coisa, imagina que a bexiga da gente é um balão mesmo, uma bexiga de festa. Você infla ela e vai deixando ela cheia, quando você olhar, na hora que esvazia, ela tá toda flácida. É, verdade. É exatamente isso que acontece quando a gente cria essa questão de hábito, ficar, o hábito de ficar segurando. Então, assim, não faz bem, não é indicado. Você tem vontade de fazer xixizinho, corre pro banheiro, faz, né? Se gerencia para não ficar segurando no trabalho ou no trânsito, porque não faz bem. Olha só. E assim, até também depois da gravidez, a maioria das mães ficam com aquela diástase. Sim, Isso também é comum. ajuda muito a ter. Eu tive, e eu na época, eu falei, eu não vou fazer cirurgia, eu vou procurar alguma outra Não, coisa. mas Achei tem- um programa muito legal Tem de vários exercícios. agora.
e eu fiquei ótima. O pessoal, a gente vê muito na internet aquela de exercitar, de fazer aquela respiração bem profunda para dentro e voltar. Aquilo é um excelente exercício, né? A questão é que as pessoas, elas têm a falta da informação. Por isso que esse programa é tão importante. Porque, olha, estamos discutindo aqui uma questão que é, assim, ó, extremamente importante de saúde feminina, íntima e totalmente necessária. Exato. Agora me fala, também é muito comum no pós-parto as mães ficarem com aquela tristeza ou até mesmo chegar a ter a depressão pós-parto. Como que a gente lida com isso? Nós temos 2 pontos, né? Existe essa tristeza pós-parto, que é a depressão pós-parto propriamente dita. E isso é importante que seja diagnosticado, mas a gente tem que identificar se isso não são aquelas transições hormonais. Porque a gente tem visto muito o que acontece. A mulher acabou de ganhar o bebê. Então, os hormônios dela, progesterona, estrogênio, tá lá em 14 mil. Aquele bebê acaba de sair da barriga dela, cai para 600, 400. Nossa, é um impacto drástico, enorme, né, no organismo dela. E ela vai sentir isso, porque ela estava lá com aquele nível de estrogênio lá em cima da maior alegria, o hormônio da felicidade, estava super... De repente, começa a produzir leite, oxitocina, prolactina, começa a perder irritação, falta de libido, não dorme direito, então começa já a ter uma mudança drástica. A criança também, que é outro sobrepeso, porque ela tem a responsabilidade de cuidar do filho. A casa, o marido, um trabalho. Então isso tudo envolve uma mulher numa dinâmica nova de estresse altíssimo. E aí a gente tem a questão hormonal, que pode sim influenciar muito em ela acreditar que ela está depressiva, mas nem sempre é depressão pós-parto. Então, por isso que é muito importante analisar essa questão hormonal. Acho que os médicos, né, a gente tem ginecologistas aí que são excepcionais e se preocupam bastante em prescrever isso, um exame para ver como está a taxa de hormônio, como está a testosterona, se está legal, se ela está bem, como que está, tudo isso para equilibrar. E com o tempo, tudo se reequilibra. Mas é importante também que a mulher queira estar bem. Né? A mulher tem que ter esse exercício também de querer estar bem, de querer voltar a ter libido, né? Isso é importante. O sexo, ele é uma instituição de Deus. A família é a instituição de Deus. Então, as pessoas têm que começar a ter esse olhar de se preocupar, né? Porque a própria Bíblia fala que nós somos um só quando estamos casados, não é? Então, é importantíssimo que a gente se preocupe nesse sentido de também procurar ajuda, entender que está acontecendo alguma coisa de errado, que você não está mais naquele mesmo formato que você tinha antes, que tem alguma coisa que não está funcionando igual. E isso faz parte do nosso corpo e da nossa vivência. As mulheres, o corpo da gente, com o decorrer do tempo, ele vai envelhecendo, ele passa por processos, né? Isso é natural e é importantíssimo que a gente faça de tudo para ter mais saúde, mais bem-estar, né? A gente acompanha muito alguns estudos que são publicados e recentemente foi publicado que mulheres que têm atividade íntima ativa, né? Ou seja, estão casadas e fazem com frequência o sexo, elas têm melhor oxigenação sanguínea, elas têm menos problemas de coração, elas dormem melhor, elas são mais bem-humoradas e não passam por candidíase de repetição. Então, assim, tem uma série de coisas que é só benéfico. Olha só, tem até, né, a pessoa fala assim, essa daí, ó, ixi, tá mal amada. Não tem isso? Isso, porque tem esse ver, jargão, né? Porque realmente o sexo, ele é tão bom para o corpo humano que ele faz com que a pessoa ela tenha um nível de relaxamento que vai tirar ela do estresse. Vocês já observaram quando o marido da gente, né, ele tem uma noite de sexo, ele sai feliz, ele sai... Você pode pedir o cartão de crédito. Isso, o nível de estresse baixou, ele tá felizão, ele dormiu bem. E a mulher, a mesma coisa. E é importantíssimo que o casal em casa converse sobre isso. Fale, olha, tá acontecendo, não tá legal pra mim, eu tô sentindo que você não tá gostando tanto. Não tá indo bem. O que a gente pode melhorar? Eu tô agindo errado, né? Os homens, eles têm que ser mais pacientes, porque a mulher, ela é igual o pernil, gente, demora pra temperar. Fogão a lenha, né? Fogão a lenha. Demora pra pegar, mas também quando pega... então, aí faz várias refeições. Então, assim, a mulher é fogão a lenha e o homem micro-ondas. Girou o prato,
Acabou. Obrigado. Tchau. Aí não dá. Então, assim, tem que chegar num nível onde vocês entrem num bem comum, onde eu falo, olha, eu sinto que tá indo muito rápido, ó, eu sinto que tá indo mais devagar, precisa chegar ali na mesma velocidade. E para isso tem muita coisa que ajuda. Esse homem que está chegando muito rápido, às vezes ele é muito ansioso, então precisa entender qual é o problema. A mulher, às vezes, quando ela acaba de ter o bebê, ela tende a ter também falta orgástica, ou seja, ela tem dificuldade de chegar no nível a ter o orgasmo. Isso aí também é tratável, existem coisas que podem fazer para se melhorar isso, então sempre fica aquele 1 a 0, né? Uhum. Não, tem como pegar e tem produtos aí que estão sendo lançados para ajudar a mulher nesse sentido e assim, tem muita coisa que está na indústria aí a favor dos casais. Né? Para benefício, porque eu acho que é isso. Você ter um bom relacionamento, é você se sentir bem, você fazer essa troca e os dois estarem felizes, Exato. né? E principalmente as mamães tenham mais paciência, né? Os maridos com as mães nesse período, que tudo vai voltar ao normal. A vida volta ao normal, né, Camila? As mamães, elas me mandam muita mensagem falando que após o parto, elas sentiram que elas não estão tendo o mesmo nível de lubrificação. Então elas falam, eu sinto que eu não tô igual eu era antes, o que está acontecendo? É realmente essa mudança hormonal, isso pode ser auxiliado através de lubrificantes à base de água, isso é vendido em vários lugares, em lojas de produtos adultos, em farmácias, inclusive agora a gente tem lubrificantes que são lubrificantes que vão ajudar a produção da lubrificação, além de lubrificar, então assim, isso é de extrema importância porque isso está ligado à saúde. Você não vai poder estar com seu marido lá e estar com um desconforto horrível. Nossa, horrível, né? Camila, passa os seus contatos, quero te agradecer. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Quem quiser me buscar e me mandar, da outra vez que eu vim aqui me encheram de perguntas, então se você tem uma pergunta, manda para mim. @CamilaCamposGentile oficial, eu estou no Instagram e para quem quiser conhecer as nossas lojas também é o Exclusiva Sex Oficial. Aí fica à vontade, eu agradeço o convite de vocês, estou sempre aí, a hora que me chamar eu venho. Ai, você sabe que eu adoro receber você aqui, né? Pra gente papear um pouquinho. Obrigada, Camila. Obrigada a você. Um beijo, Renato! Babi, nosso programa hoje foi maravilhoso. Hoje, hein? Rapaz, sem palavras. Eu fiquei até sem sapato. Meu sapato até caiu aqui, ó. Vou terminar o programa sem sapato hoje. Sério? Quebrou o salto? Aqui, ó. Ai, mas não tem problema não, entendeu? Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia, não tem coisa nova vindo aí, né? Sapato, oh meu Deus, tem que agradecer. agradecer. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. O Renato tira umas músicas do Arco da Velha. Gente, até amanhã. Beijo, até amanhã, Obrigadão. 15 horas ao vivo. Tchau. A gente espera.